Imagina só, bem no coração da maior floresta tropical do planeta, tem uma cidade com 2 milhões de pessoas, fabricando motocicletas, televisões, celulares. Pois é, Manaus é um verdadeiro paradoxo. É uma potência industrial num lugar onde, pela lógica, a gente só esperaria encontrar árvores e rios. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que se constrói um milagre desses bem no meio da selva? Como um projeto tão gigantesco não só saiu do papel, mas deu certo? A história de Manaus, a gente vai ver, é uma trama fascinante, que mistura ambição geopolítica, um sucesso econômico assim avassalador e, claro, consequências bem profundas e complexas. E para a gente começar a entender Manaus, a gente tem que enxergar essas duas cidades que moram no mesmo lugar. De um lado, tem o fantasma da Belle Époque, a tal Paris dos trópicos, que foi erguida com a grana da borracha. Do outro, a Manaus de hoje, um polo industrial super pragmático, que nasceu de uma estratégia de Estado. São duas identidades que vivem em constante tensão. Ok, mas como é que a cidade industrial acabou vencendo a cidade dos Barões da Borracha? Bom, a resposta para isso está num plano muito audacioso que foi traçado décadas atrás com um objetivo bem claro: ocupar e transformar a Amazônia. Para entender isso, vamos voltar lá para a década de 60. Pensa só, auge da Guerra Fria. Os militares, que estavam no poder, olhavam para o mapa do Brasil e viam a Amazônia não como um tesouro ecológico, mas como um imenso vazio estratégico. Um espaço gigante e vulnerável que, na cabeça deles, podia ser alvo de outros países se o Brasil não fizesse alguma coisa e rápido. E foi desse medo que nasceu um lema que virou política de Estado: integrar para não entregar. A ordem, olha, era bem clara. Era preciso fincar a bandeira do desenvolvimento no coração da selva para garantir a soberania do Brasil sobre aquele território. Era uma questão de segurança nacional mesmo. E a grande ferramenta para essa operação foi a criação da Zona Franca de Manaus, lá em 1967. O plano era bem direto: criar uma espécie de oásis fiscal, sabe? Com impostos baixíssimos para atrair indústrias, investimentos e, claro, gente. A meta era transformar uma cidade completamente isolada em um verdadeiro motor econômico. Tá, mas e aí, funcionou? Se a gente olhar só para os números, a resposta não é só sim, é um sim com exclamação. Os dados que sustentam essa narrativa do milagre são sinceramente impressionantes. Olha, o que é bem interessante neste slide é como ele desmonta uma crítica que sempre fizeram a Manaus. Muita gente dizia que lá era só uma linha de montagem, que só juntava peças que vinham de fora. Mas o gráfico mostra que, a partir de 2003, a indústria local, essa linha azul, passou a agregar muito mais valor aos produtos do que a média do Brasil. Isso quer dizer o seguinte: inovação, complexidade, produção de verdade. E toda essa sofisticação industrial acabou gerando muita riqueza. Dá uma olhada no PIB per capita de Manaus, essa linha roxa. Ele simplesmente dispara, passa com folga a média de toda a região norte e ainda consegue acompanhar o ritmo de crescimento do Brasil inteiro. A prosperidade ali era algo real, palpável. E a escala desse sucesso é uma coisa de tirar o fôlego. Pensa bem, em 2006, menos de 40 anos depois de ser criada, a Zona Franca colocou Manaus ali no grupo das 6 cidades com o maior PIB do país. Uma cidade no meio da floresta competindo de igual para igual com as gigantes do sul e do sudeste. E talvez o ponto mais importante de todos seja este. O Polo Industrial de Manaus, o PIM, se tornou a grande locomotiva de empregos formais de toda a região amazônica. A linha que mostra a mão de obra do PIM e a do estado do Amazonas inteiro caminham praticamente juntas. Isso mostra o tamanho da dependência, mas também da importância do projeto para a vida de milhares e milhares de pessoas. Só que essa história de sucesso espetacular tem um outro lado. Um capítulo que fala sobre os custos, sobre as rachaduras nesse modelo e sobre as vozes que, desde o início, questionaram a natureza desse tal milagre. E essa crítica, veja bem, não é de hoje. Essa frase super forte foi escrita em 1929, falando do primeiro ciclo de riqueza de Manaus, o da borracha. Mas ela ecoa de um jeito impressionante hoje, né? Parece que descreve perfeitamente a angústia de um desenvolvimento que parece grandioso por fora, mas que por dentro é bem problemático. E essa angústia toda acabou aparecendo na cultura. Enquanto o governo celebrava a tal euforia do progresso, grupos como o Teatro Experimental do Sesc, o TESC, remavam contra a maré. Em plena ditadura, eles usavam o palco para questionar o projeto, para perguntar: peraí, quem é que está se beneficiando de verdade com essa transformação toda? E os problemas não eram só uma questão de ideia, não. Eram brutalmente concretos. Porque, vamos combinar,
Construir um parque industrial no meio da Amazônia gerou um pesadelo de logística. Estradas que se desfazem, portos que não dão conta. E nas margens desse progresso, problemas sociais gravíssimos que acabaram florescendo nesse isolamento. E aqui talvez esteja a parte mais dolorosa desse contraponto. O dinheiro do milagre, infelizmente, não chegou para todo mundo. O índice de Gini, que é o que mede a desigualdade, mostra que justamente no auge do crescimento, ali nos anos 90, o abismo entre ricos e pobres na cidade aumentou. E muito. E estes números contam essa história de uma forma brutal. A fatia do bolo que pertencia aos 20% mais pobres encolheu quase pela metade. Ao mesmo tempo, a fatia dos 20% mais ricos ficou ainda maior. Ou seja, a maré subiu, mas claramente não levantou todos os barcos da mesma forma. Bom, e essa dualidade toda, de sucesso de um lado e problemas do outro, nos trouxe para o cenário de hoje. Um debate sobre o futuro de Manaus que parece completamente travado, congelado em posições que não conversam entre si. Funciona assim. De um lado, quem defende o modelo celebra os empregos, a riqueza e até argumenta que por concentrar a atividade econômica num lugar só, o modelo ajuda a preservar a floresta. Do outro lado, os críticos apontam o custo gigantesco dos impostos que o governo deixa de arrecadar, a logística que não se sustenta e, claro, o aprofundamento da ferida social. E sabe qual o grande problema disso? É que com cada lado gritando da sua trincheira, o diálogo produtivo simplesmente morre. Fica quase impossível ter uma conversa honesta sobre os desafios reais e, mais importante ainda, sobre como reinventar esse modelo para que ele funcione melhor no século XXI. E tudo isso nos leva de volta àquela reflexão de 1929, só que agora com uma urgência muito maior. Depois de analisar o sucesso estrondoso e os custos profundos, a pergunta que fica não só para Manaus, mas para todos nós é: o que é preciso para a gente construir um milagre que não seja só eficiente, mas que seja também justo? Um milagre que seja finalmente bonito.